Vamos Obrigado. falar do caso do Daniel Alves agora. Saiu a sentença, ele foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro na Espanha. A gente vai ao vivo até lá falar com o Thiago Arantes e também com a Thalita Vespa, que estão acompanhando esse caso desde o começo. Será que eles já estão online, PVC? A gente vai também tentar explicar, né? Todo mundo, olha que beleza. Muito obrigada, Tiago, Thalita, e também conversando com a gente aqui o Caio Ferrares, que é advogado, criminalista e colunista do Lei em Campo, para trazer também um pouco do juridiquês mais explicado para a gente. Vou começar por você primeiro, Tiago, que você estava lá, né, acompanhou a leitura da decisão. Queria que você explicasse o que o tribunal levou em conta para essa pena de 4 anos e 6 meses e se cabe recurso. Oi, Domitila. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no dia. Lá e estou aqui na frente do tribunal da audiência de Barcelona. A leitura foi feita hoje, 4 anos e 6 meses, basicamente tentando resumir, né, do que foi pensa. O Daniel Alves foi considerado culpado, foi considerado a relação sexual que ele teve com uma mulher, então com 23 anos, no final de 2022, foi sem consentimento e foram consideradas várias das partes do depoimento dela. Oi, eu vou te tá interromper, me ouvindo, porque Mentira? o áudio está muito ruim. Não sei se é a internet ou o seu fone. Eu vou pedir para você tentar dar uma reconectada. Eu vou passar, enquanto isso, a bola para a Thalita. Thalita, antes do Thiago explicar para a gente a pena e a decisão, eu queria que você contasse um pouquinho o que diz a decisão, né? Tem algumas partes bem fortes, né, da decisão. Bom dia, Domi. Bom dia a todos. Sim, a gente está com a decisão aqui. Foi uma sentença bem ostensiva em relação ao crime cometido pelo Daniel Alves, segundo o Tribunal da Espanha. O Daniel ele foi condenado de fato, ele é condenado por estupro. As provas provaram é ótimo, né? Ficou provado que ele, de fato, acabou violentando essa mulher. E aí, na decisão, existem muitos detalhes, né? Como você disse, que são, inclusive, fortes. A decisão diz que ele imobilizou a mulher, jogou ela no chão e a penetrou sem o consentimento dela. Uma das partes mais interessantes dessa sentença é como eles detalham muito bem a nova lei na Espanha, que é o Solo sí es sí, que é só o sim é um sim, que é uma lei que foi alterada em 2022, que diz que durante o ato sexual existem vários consentimentos que as pessoas precisam fazer. Então não é porque a pessoa começou um ato sexual que ela está consentindo com tudo que vai acontecer durante aquele ato. E eles detalham de uma forma muito importante como essa lei foi aplicada nesse caso, né? Então, o fato de a mulher ter acompanhado o Daniel Alves no banheiro não significa que ela deu consentimento para que ele a penetrasse, para que houvesse relação sexual, e que ele usou a violência para fazer com que ela aceitasse a relação sexual, né? O estupro. Perfeito, Thalita. A gente colocou na tela para vocês verem, vocês aí do chat, que é exatamente esses dois trechos, né, que você citou, de como ele usou a força e como isso eu acho que eu vou ler, que eu acho que fica mais fácil do que falar, né? Mas é necessário que o consentimento seja dado para cada uma das variantes sexuais dentro de um encontro sexual e não há provas de que, pelo menos no que se refere à penetração vaginal, a denunciante deu o seu consentimento. Isso é muito importante da gente falar, né? Porque a gente fala de várias campanhas de não é não, mas agora a justiça reconhece que isso agora é também, em qualquer momento do ato sexual, se a vítima não der o seu consentimento, é um crime. A gente também tem mais um pedacinho da decisão, Thalita, falando que a vítima tinha medo de relatar os fatos devido à repercussão midiática. Ela temia ter sua identidade revelada, medo endossado pelo vazamento de dados da denunciante no fim do ano passado no Brasil, fecha aspas.
Os responsáveis pelo vazamento serão punidos, Thalita? Eles já estão sendo processados na Espanha, né? Porque é crime você divulgar a identidade de uma pessoa que denunciou um estupro. A advogada da vítima já processou todos os envolvidos, inclusive a mãe do Daniel Alves. Esse processo está correndo. Não sabemos como isso vai funcionar, porque eles estão no Brasil, então a gente ainda não sabe se, de fato, se eles forem condenados, se vão ter que cumprir algum tipo de pena, mas isso a gente está acompanhando. Mas essa parte é uma outra parte muito importante que foi ressaltada na sentença, de que essa mulher teria muito mais perdas do que ganhos fazendo essa denúncia, né, na cabeça dela. Então não havia como você garantir que essa mulher iria se beneficiar de alguma forma dessa acusação. Ela não queria denunciar e ela tinha muito medo de ser exposta, pelo fato de ser uma pessoa famosa, né? E é uma sensação que as mulheres vítimas de violência sexual acabam sentindo mesmo, de ter a palavra descredibilizada, de ter que voltar à cena do crime várias vezes, tendo que explicar o que aconteceu, mas o protocolo foi muito eficaz, eu gosto de bater nessa tecla, porque é um protocolo que, do início ao fim, foi importante para a coleta de provas, foi importante para que essa mulher tivesse ajuda psicológica e também jurídica. Perfeito. Ô, Caio, bom dia. Eu queria que você explicasse um pouquinho se, nesse caso específico que a Thalita falou, as pessoas forem condenadas no Brasil, elas teriam que cumprir pena na Espanha? Bom dia, Domitila, bom dia a todos. Nesse caso, se assemelha muito ao que a gente pode também relembrar do caso Robinho, né? Em que os fatos ocorreram no exterior, ele está aqui no Brasil, o Brasil não extradita brasileiros natos, né? Então, brasileiros, e por consequência há a possibilidade do governo estrangeiro, mediante uma cooperação jurídica internacional, pedir que essa pena seja cumprida aqui no Brasil. Então, trazendo para esse outro caso, né, não há nenhum óbice para que a justiça espanhola investigue e processe os brasileiros, mesmo eles não estando lá, estando aqui no Brasil. Mas fato é que um efetivo cumprimento de pena vai depender da presença física deles, né? Seja lá, seja aqui. Ou até restrição de bens, penas de multas. E aí o que teria que ser feito é, via essa cooperação jurídica internacional, o governo espanhol fazer uma requisição ao governo brasileiro, via diplomática, né, para que aí seja possível a execução dessa pena aqui no Brasil. Perfeito. Tiago, acho que você voltou. Vamos fazer um teste de áudio. Eu queria que você repetisse desde o começo, porque estava bem difícil de te ouvir. Se o tribunal, o que o tribunal levou em conta para essa pena específica de 4 anos e 6 meses. E aproveitando, foi de certa forma uma vitória da defesa do Daniel Alves, já que, lembrando, o Ministério Público Espanhol pedia 9 anos de prisão, enquanto a acusação pedia 12 anos. Oi, Domitila, tá me ouvindo melhor agora? Sim. Ah, maravilha. Então, não, foi levado em conta, né, principalmente, e isso é um ponto importante, o depoimento, né, da mulher. Eu acho que essa é a grande virada de chave nessa lei e na forma como esse julgamento foi realizado, né? O depoimento da vítima tem um peso muito grande, mesmo que, e isso a sentença fala, não haja grandes sinais de violência, né? A sentença fala que pode haver violência sem haver sinais dessa violência, pode haver uma relação não consentida sem haver grandes sinais de violência, que era um dos argumentos da defesa do Daniel Alves. Também foi levado em consideração, e a gente falou bastante disso aqui, né, durante todo o processo, a possibilidade, a gente falava da possibilidade dos atenuantes. Foi levado em consideração um atenuante que é a indenização por reparação de danos, né, que foi pago pela defesa do Daniel Alves, 150 mil euros. A gente noticiou no começo desse ano que esse dinheiro, inclusive, foi emprestado ou doado, parece ter sido emprestado para o Daniel Alves pela família do Neymar, para que ele pudesse pagar, são quase 900 mil reais, para que ele pudesse pagar lá em agosto do ano passado, um dinheiro que foi pedido pela justiça espanhola para que seja destinado à vítima, né? A vítima em nenhum momento pediu isso, mas essa indenização ela é direito dela e ela faz parte
do processo judiciário aqui. Sobre a questão de ser uma vitória ou não da defesa do Daniel Alves, eu não sei se uma vitória, mas pelo menos se a gente for pensar, tentando fazer uma comparação com o futebol, é um empate, né? É um empate para a defesa do Daniel Alves, porque realmente pedia-se 9 anos, o Ministério Público pediu 9 anos, a acusação particular, a advogada da vítima, pedia 12 anos, que é a pena máxima, e a advogada do Daniel Alves pedia absolvição. Então, você ter 4 anos e 6 meses não deixa de ser uma pena bem menor do que ele poderia ter enfrentado. Sempre a gente lembrando, né, e isso a gente vai poder falar mais no decorrer do programa, que cabe recurso, que tem o Tribunal de Apelações aqui na Espanha, que fica aqui mesmo em Barcelona, aqui na audiência de Barcelona, e tem o Tribunal Supremo da Espanha, que é como se fosse o STF deles aqui, que é a última instância. Então a gente deve ter aí pelo menos mais 2 momentos, né, desse caso do Daniel Alves depois dessa primeira sentença dada hoje aqui em Barcelona. Agora, a PVC chama muita atenção, né, essa atenuante da pena com um pagamento de cerca de R$900 mil. É isso que eu ia perguntar para o Caio. E na legislação brasileira, que não teve a reforma que a legislação espanhola teve, isso não existiria. Né? A impressão que eu tenho multa é multa de trânsito. Estupro é crime hediondo. Sempre entendi, desde a minha infância, minha mãe me ensinou que é crime hediondo. E ok que a pena máxima na legislação brasileira, você me corrige, Caio, é 6 a 10 anos, homicídio é 6 a 20 anos. A pena máxima é maior para homicídio. Eu comparo com homicídio porque você pode acabar com a vida de uma pessoa por um estupro do ponto de vista psicológico. E me parece assustador que você possa pagar uma indenização, uma multa, como se você tivesse andado a mais de 50 por hora na 23 de maio. O que existe efetivamente, né, assim, trazendo aqui um pouco para a percepção da legislação brasileira, que em muito se assemelha também ali ao Código Penal espanhol, a gente consegue fazer diversos paralelos, por exemplo, a questão da embriaguez, que foi inclusive aí aventado na mídia como uma escusa de responsabilidade, digamos assim, mas especificamente no que você toca, PVC, nessa relação do pagamento de uma multa, de uma indenização, existem algumas possibilidades, e a legislação penal e processual penal brasileira também traz isso, de você durante a execução de um determinado delito, você vir a se arrepender e de alguma maneira conseguir evitar com que a execução se consuma, né? O que a gente chama aí de um arrependimento eficaz. Então vamos dar um exemplo. Você entra numa briga, você quer matar uma pessoa, você dá uma primeira paulada, se arrepende e leva rapidamente a pessoa para o hospital e ela não morre. Você responderia apenas pela lesão e não pela tentativa de homicídio. Nesse caso em específico, não é um arrependimento, não é um arrependimento eficaz. O que existe aí é uma ação por parte do agora condenado Daniel Alves, no sentido de remediar, de tentar de alguma maneira atenuar, né, que a gente sabe que não atenua, né, mas de alguma forma tentar tirar um pouco de peso, né, em cima da situação, e com isso a juíza, né, valorou de uma maneira de que aquilo poderia ser utilizado para redução de pena. O comportamento que ele obteve, obviamente, não é uma escusa de responsabilidade, obviamente eu não vou diminuir uma fração muito grande da pena, mas eu vou considerar que em outros casos aqui desse tribunal, o condenado não agiu dessa forma, então nesse caso em específico eu vou dar uma atenuada na pena. Isso tudo entra no campo de prerrogativa ali do juiz que está analisando para fazer essa dosimetria da pena, né? Então é uma questão muito própria ali, obviamente vinculado a alguns requisitos objetivos da lei, mas é da discricionariedade do juiz de avaliar se alguma conduta durante o desenrolar do processo é uma causa relevante para ela atenuar a pena.
Tiago, a gente fez uma enquete aqui no nosso chat. Obviamente que ninguém aqui é juiz de nada, né? É uma questão só de opinião. O que você acha que essa pena foi? A maioria, 59%, acha que foi uma pena branda. Como é que essa pena repercutiu aí na Europa? É curioso, viu, Domitila, porque as pessoas com quem eu falei no Brasil, elas têm muito a sensação de que foi uma pena branda, e a gente já li a coluna do PVC, da Alicia Klein, de vários dos nossos companheiros no UOL, analisando exatamente isso, né, que a pena foi uma pena branda. Aqui na Espanha, a percepção, eu não vou dizer que ela é muito diferente, mas ela é um pouco diferente no sentido de que ela é mais no sentido de enaltecer o fato de a versão da vítima ter sido muito levada em consideração e dele ter sido considerado culpado em um crime no qual a principal prova, né, era o depoimento que não mudou em praticamente nada, né, desde o começo, da mulher que o acusava, né? Então aqui comenta-se mais que a gente tenha saído de uma menina que não queria denunciá-lo porque tinha medo de ninguém acreditar nela no começo, né, lá naquela primeira noite, na noite que aconteceu, que aconteceram os fatos, ela dizia, não vou denunciar porque ninguém vai acreditar em mim, ao ponto da justiça ter acreditado nela e ter condenado o Daniel Alves por esses 4 anos e meio. Então aqui o foco está voltado mais para isso, para o funcionamento da lei nesse sentido, de dar peso ao depoimento de uma denunciante, no caso agora de uma vítima, né? Eu entendo que no Brasil se esteja falando muito mais da duração da pena e da pena ser branda ou não, mas realmente aqui, por mais que muita gente também considere que a pena é branda, que a gente já tenha lido críticas ao atenuante pela questão basicamente financeira, né, econômica, se discute mais nesse primeiro momento o fato de a gente ter saído de uma menina que pensava não ter crédito nenhum, né, naquela noite, para ela ter mas basicamente com o depoimento dela, que a gente volta a dizer que foi um depoimento que se sustentou durante todo o processo, ela conseguiu, né, a condenação. E ela dizia, né, desde o início, a gente entrevistou, eu e a Thalita, a gente entrevistou a advogada da menina no final de janeiro do ano passado, há mais de um ano, e ela dizia, né, eu não quero dinheiro, eu quero justiça. Esse dinheiro que ela vai receber, 150 mil, não foi porque ela quis, é um dispositivo da lei aqui da Espanha, e ela no final teve a condenação. E aí a gente vai, depois a gente pode até debater se maior ou menor, mas acabou tendo a condenação que ela acreditava que não poderia acontecer, quando ela queria não denunciar, né, na noite daquele 30 para 31 de dezembro de 2022. Deixa eu colocar uma coisa, Domi, rapidinho. Eu acho branda, levando em consideração que é metade do pedido da defesa. Agora, vamos colocar no sentido, até lendo o Juca Kfouri, por exemplo, é um exemplo, eu vou colocar uma coisa que me ocorreu agora, e talvez ninguém concorde, talvez alguém... Eu acho que serve de exemplo, mas não é exemplar. Ou seja, serve de exemplo para que outras... Por ser um caso de uma pessoa famosa, com poder econômico, para pagar 150 mil euros e servir como atenuante pela brecha da legislação, que eu acho um equívoco, vai servir de exemplo para muita gente não esbarrar nem de perto em tentar fazer alguma coisa parecida. Então, é um exemplo, mas não é exemplar. Eu acho, PVC, também que é um exemplo para as vítimas, né? Porque a gente sabe como é que funciona, principalmente aqui no Brasil. As vítimas têm muito medo de denunciar por todos esses motivos que o Tiago levantou e porque normalmente aqui no Brasil as pessoas não são condenadas, então talvez sirva também como um marco. A gente falou bastante disso, né, Tiago, em outros programas, assim, que a imprensa europeia estava vendo esse julgamento exatamente isso, como um marco contra a violência sexual. Você acha que obviamente ainda cabe recurso e a gente vai ficar acompanhando, mas mesmo essa pena de 4 anos e 6 meses é considerado um marco? Acho que é considerado um marco por ser quem é, né, por ser o caso que é, mas ela perde muito da simbologia, né, que ela poderia ter se fosse uma pena maior. Ela, inclusive, e isso a gente já vê na imprensa espanhola hoje, ela convida a uma reflexão sobre a lei do solo sí es sí, né, que é essa lei espanhola. A lei do solo sí es sí entrou em vigor
na virada de 2022 para 2023, e ela tipifica de maneira diferente os casos de agressão sexual, né? O abuso sexual que existia antes deixa de existir, passa a existir o crime de agressão sexual, passa a ser todos os crimes passam a ser colocados no mesmo guarda-chuva, na mesma tipologia. E o que acontece é que ela acabou achatando um pouco as penas, né? As penas foram condenadas mais pessoas, houve mais condenações nessa nova lei, mas as penas foram menores. São penas que já não são tanto de 9 ou de 10 anos, são muitas penas de 6, de 5, de 4 anos e meio, como é o caso do Daniel Alves. Então, mesmo que de outra forma, né, essa condenação ela nos convida e convida a sociedade aqui da Espanha a debater essa lei. E a debater, entre outras coisas, esse atenuante que está previsto na legislação, que acaba reduzindo uma parte significativa da pena, né? Então, a lei do solo CSI, ela serviu para incluir muitos casos que antes não eram considerados agressão sexual, mas ela também tem esse efeito colateral que tem sido muito comentado aqui, que já era comentado antes dessa sentença do caso do Daniel Alves e que certamente será mais comentado agora, da redução das penas. Já não se aplicam penas tão grandes e o exemplo um dos exemplos, talvez o grande exemplo, seja justamente a partir de agora esse caso do Daniel Alves. Eu, como mulher, eu acho um pouco frustrante essa informação, né, das penas serem menores para um caso que, como o PVC falou, pode destruir a vida de uma mulher. Na verdade, destrói, né? A gente nem consegue imaginar o que acontece com a vida de uma mulher. E, Thalita, e tem uma informação também que depois do cumprimento da pena, ele ainda seria monitorado durante uns 5 anos aí lá na Espanha, desculpa. É isso? Exatamente, chama liberdade vigiada isso. Então, o Daniel, ele vai cumprir a pena, que, segundo o que a gente apurou aqui, pode acontecer, inclusive, de ele sair da prisão, começar a sair da prisão no fim do ano que vem, né? Porque aí começa bom comportamento, cumpriu metade da pena, aí ele começa, no fim do ano que vem, se ele tiver um bom comportamento, e se tudo caminhar a favor dele, ele pode começar a sair para dormir, né? E não, sair durante o dia e voltar para dormir para poder começar a se ressocializar a partir já do fim do ano que vem. E aí, se tudo continuar bem, é capaz de ele, inclusive, já ser oficialmente solto em 2026. Bom, independentemente disso, depois de ele cumprir a pena dele, que hoje, ainda na primeira instância é de 4 anos e 6 meses, ele vai precisar ficar mais 5 anos sendo vigiado. O que é ser vigiado? Ele tem que estar acessível, então ele tem que ter um celular que possa ser rastreado o tempo todo, né? Ele tem que estar comunicável e ele só pode sair da Espanha, segundo o Código Penal, se o juiz do caso autorizar. Então, essa era uma dúvida que a gente estava tendo no começo do dia, né? Se nesses 5 anos ele pode vir para o Brasil. Então, para ele sair da Espanha, ele vai precisar de autorização do juiz do caso. O Caio, nesses casos, o juiz costuma autorizar? Então, costuma autorizar, assim, se houver comprovações, óbvio, de bom comportamento, você motivar que você, por exemplo, tem uma passagem de ida e uma passagem de volta, né? Me parece o seguinte, essa liberdade vigiada, ela também é um instituto novo, assim como a lei do solo si, ela também é uma movimentação recente, né? Um pouco mais antiga, mas ainda recente, da própria legislação espanhola, justamente em casos de violência doméstica, em casos de crimes sexuais, em que há necessidade da justiça monitorar essa pessoa condenada e, principalmente, resguardar as vítimas dos delitos. Então, essa liberdade vigiada, ela parte de um binômio de proteção da vítima e de ressocialização, reintegração daquela pessoa à sociedade. O Daniel Alves, muito provavelmente, como já adiantou a Thalita, será proibido de sair da Espanha ou só poderá sair caso haja uma autorização expressa do juiz
né, que vai cuidar da execução dessa pena. Me parece razoável um pedido para ele voltar ao Brasil em determinadas situações, justamente porque é o país natal dele, é onde tem família, é onde tem amigos. Então, me parece que dentro dessa ideia de uma liberdade assistida e uma ressocialização, seria factível o juiz autorizar desde que ele demonstre, né, que tem uma passagem de ida, uma passagem de volta, indique o endereço em que ele vai ficar, né, eventualmente compareça no consulado espanhol para justificar algumas atividades, né? Os monitoramentos que a Thalita bem trouxe aí de aparelhos eletrônicos são numa escala global, né? Então a tecnologia ela não se limita aqui a territórios, então também há esse resguardo, né? Óbvio, tudo vai ser analisado ao decorrer do final da pena dele de 4 anos e 6 meses, do bom comportamento que ele tiver ou não. Então isso vai ser tudo avaliado, mas me parece que seja uma possibilidade sim dele conseguir o deferimento desses pedidos aí de eventualmente uma viagem para o Brasil, passar um tempo com a família, enfim. Ô, Tiago, queria que você contasse um pouquinho como foi aí nos bastidores do tribunal, se a imprensa teve acesso ou não, e como foi a chegada do Daniel Alves ao local. A gente tem o vídeo, o JP vai colocar na tela, por favor, da chegada dele, e queria que você comentasse um pouquinho. É isso, no polícia, a gente vai ver aí no furgonete da polícia. Por volta, vou tentar fazer a conversa, volta de 5h10 da manhã, no horário do Brasil, né? 9h10 da manhã, no horário de Barcelona. O Daniel ele não foi para a sala onde foi lida a sentença. Tá? Ele foi, foi para de calabouço, falam aqui, então são ali como as celas que ficam no solo do tribunal. Ele ficou ali, a advogada dele, a Inês Guardiola, e a Miraida Puente, também a outra dele, elas foram até com os juízes, esperam da sentença e comunicaram ele nesses calabouços. A Inês Guardiola diz na saída do tribunal que ela vai se reunir com ele hoje, que ela vai estudar a sentença junto com ele para ver como e com quais argumentos eles vão recorrer à sentença. Mas isso, Daniel Alves ele estava aqui no tribunal, mas não estava no momento em que a juíza leu a sentença. E aí a informação que a vítima não estava aqui, nem a vítima, a advogada dela, a Esther Garcia, nenhuma delas estavam no escritório juntas. Isso foi feito para que a vítima soubesse da sentença pela sua advogada e não pelos meios de comunicação ou por redes sociais, e para que ela tivesse ali uma rede de amparo mesmo ao lado dela na hora que saísse a sentença. A gente sabe que ela, nesses últimos meses, tem sofrido muito, que ela em alguns momentos pensou, inclusive, em desistir de tudo, do processo, enfim, e ela chegou até o final com muita dificuldade, segundo pessoas próximas a ela. Portanto, ela nem veio para cá, nem deveria ter, nem estava entre as convocadas. Poderia ter vindo, mas não quis vir, e o mesmo aconteceu com a advogada dela. Hoje a sentença foi lida para um procurador, né, da Esther Garcia Lopes, um procurador da acusação particular, e para representantes do Ministério Público e as advogadas do Daniel Alves. Perfeito, Tiago, muito obrigada. E aí, não é nem engraçado porque é muito trágico, né? Mas a gente vê diante de uma condenação, ou seja, ele é condenado, Daniel Alves é condenado por estupro. Ele cometeu um crime de estupro segundo a lei, não é segundo a nossa opinião. Mesmo assim, aqui no chat a gente vê em outros lugares das redes sociais, mas e se ela estiver falando a mentira, ele é inocente, ela está querendo dinheiro e tal. Eu acho que a gente não consegue, muitas vezes, Thalita, entender, né, o que a vítima passa numa situação como essa. Você que entrevistou a advogada da vítima, pode trazer um pouco dos bastidores dessa conversa para a gente arredondar esse assunto por aqui. Essa conversa aconteceu há um pouco mais de um ano, mas nas nossas outras conversas bem mais breves e não oficiais com a Esther, e também, segundo toda a análise pericial de psiquiatria, que inclusive foi usada, né, no julgamento,
essa mulher ela sofre de um estresse pós-traumático muito grande. Nós mulheres, eu acho que a gente sabe melhor do que ninguém, mesmo quem não sofreu um estupro na vida, e não são muitas, porque os índices são altíssimos, que um trauma desse é muito difícil de você esquecer. Agora, tudo isso se potencializa por 1000 quando é um caso que está em todo lugar. Então, quando a gente entrevistou a Esther, eu e o Thiago, ela disse que a mulher não assistia televisão, porque todo lugar, e também não estava mais se conectando à internet, porque todo lugar que ela acessava, ela se deparava com o caso dela. Então você vai se revitimizando, assim, de uma forma que não acaba. Você tem que se revitimizar quando você vai na delegacia prestar depoimento, na hora do exame de corpo de delito. É uma constante revitimização. O que é uma revitimização? É você voltar para aquela cena do seu trauma. Então, ela continua em estresse pós-traumático, fazendo tratamento psiquiátrico pesado, né? Na época da entrevista, ela estava fazendo tratamento para possíveis ISTs, que ela poderia ter contraído, né? Porque, segundo ela, ele não usou preservativo na hora do estupro, que também é muito comum. Então, tudo é muito delicado e muito lento nesse processo de recuperação dessa mulher. E aí, no fim do ano, depois de quase um ano do crime, quando, né, teoricamente ela já estava ali conseguindo, tendo momentos de menos angústia, aqui no Brasil é divulgada a foto dela, que foi uma coisa que foi muito brilhante em toda essa investigação na Espanha, que não identificaram essa mulher em lugar nenhum. Inclusive, no dia em que ela prestou depoimento lá no julgamento, ela estava com o áudio alterado, ela não aparecia, né, o nome dela não apareceu em nenhum processo para preservar a imagem dela. E aí, aqui no Brasil, foi divulgada a foto dela, foram divulgadas imagens dela, inclusive pela mãe do Daniel Alves. E aí, ela voltou tudo, segundo o que a gente apurou. Ela teve crises de ansiedade, crises depressivas muito grandes, né? Então é isso, é uma coisa que não tem multa, não tem dinheiro que vá atenuar o trauma que ela sofreu. Pode até atenuar a pena dele, mas o trauma não. Perfeito, Thalita. Muito obrigada pelas informações. Só lembrando que os dados do ano passado aqui do Brasil, um estupro de meninas e mulheres a cada 8 minutos no Brasil. Obrigada, Thiago, pelas informações. Me permite só um último breve comentário, aí fazendo um gancho com o que você trouxe do chat. Eu acho o seguinte, é um trabalho muito difícil, né, para o juiz, enfim, para os operadores do direito, porque normalmente a gente está lidando com fatos que já ocorreram e que a gente não estava presente no local. Então, mas ele pode ser inocente, ela pode ter mentido. Aí a importância de um processo justo, com uma defesa constituída, com uma defesa combativa e principalmente, que para mim aí, independentemente da questão da pena, é o grande exemplo desse caso, que é uma boa investigação. Porque senão a gente estaria aqui debatendo, até no Brasil existe, né, uma jurisprudência bem consolidada de que a palavra da vítima nesses crimes de violência doméstica, crimes sexuais, em que ocorrem nas chamadas 4 paredes, né, que não tem testemunhas, difícil coleta de provas, a palavra da vítima ela tem uma importância muito maior, né? Então, o que difere grande parte dos casos brasileiros desse caso em específico foi a rápida e a pronta investigação, o isolamento da área para colheita do material do sêmen, o rápido apoio e a tomada de depoimentos da vítima logo no momento do acontecimento, né? A preservação das câmeras de segurança. Tudo isso garantiu que, obviamente, a palavra da vítima foi muito utilizada, mas garantiu também que a palavra da vítima foi corroborada por diversos outros elementos, né? Então, o grande exemplo para mim que fica, eu concordo com o PVC nesse ponto, que ela pode não ser exemplar, mas é um exemplo que a gente tem que aplicar no Brasil de estabelecimento de protocolos mais rígidos em festas, casas noturnas, de como se deve agir diante de uma mulher que se diz ali, naquele momento, vítima de qualquer tipo de violência, assédio, como a casa noturna deve agir,
como o gerente do estabelecimento deve agir, tem que chamar a polícia, não tem, que preserva as câmeras de segurança, porque tudo isso é importante e é o grande exemplo aqui para que a gente tenha um processo justo e uma condenação, nesse caso, que atesta, né, sem uma dúvida acima do razoável, porque senão ele teria sido inocentado, atesta de uma maneira consistente, baseada em provas consistentes, em que a defesa teve a possibilidade de rebater, de que sim, o que ela falou é verdade. Perfeito, Caio. Só colocar aqui um ponto que eu achei muito interessante durante a Copa do Mundo na Austrália. Em todos os banheiros que eu fui, de todos os lugares, restaurantes, bares, tinha uma plaquinha escrito: se você está se sentindo ameaçada, vá para o bar e pergunte pela Ângela. E aí você vê como existe esse processo de educação dos estabelecimentos para que eles estejam aptos a socorrer a mulher em caso de violência. É muito interessante, isso poderia ser adotado aqui também no Brasil, muito bom que você tocou nesse aspecto. Obrigada mais uma vez, Caio, por participar com a gente. Imagina. Tiago, obrigada, Thalita, bom trabalho para vocês, vão acompanhar, obviamente, esse caso, e se vai ter algum recurso dos dois lados, né, como o Tiago falou, e aí vocês voltam com qualquer informação de bastidor. Obrigado. Valeu, obrigada, gente. Até mais. Até logo, obrigado.